Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clê. Queria aqui falar sobre a parceria com a WePlay Music TV, que agora tá aqui com a gente, apoiando o canal. E eu só faço esse tipo de parceria com empresas que eu acredito. E é muito bacana o que a WePlay Music TV tá fazendo, porque é uma plataforma focada em shows ao vivo pra gente que ama música, pra gente que teve videocassete, depois DVD, Blu-ray, e hoje não tem mais aonde assistir esses shows. Você vai lá na WePlay Music TV, tem todos os shows que você possa imaginar, shows históricos. Inclusive, hoje, meu convidado, Renato Correia, tem um DVD incrível do Golden Boys. Não é isso, Bruno? É isso aí. Golden Celebrando Boys, os 60 anos, que já vai estar lá na plataforma. E tem uma coisa muito bacana, porque os músicos recebem, todo o pagamento é certinho. A Maria Rita, dona da plataforma, fez tudo como tem que ser. Então, não deixa assinar o WePlay Music TV. Querido! Sou eu. Pô, cara, que incrível ter você aqui, viu? Pra mim que eu acho incrível, eu acho um prazerzão estar aqui. Já vi alguns Porque são os nomes que a gente podcasts, lê na ficha técnica. Aham. Aí eu comecei a falar que eram os heróis da ficha técnica, né? Mas de uma certa maneira é mesmo, porque, tipo, Renato Correia é um nome que eu li muito em muitas coisas, e principalmente em músicas que fizeram parte da minha infância, né? Eu acho isso da maior importância, esse trabalho que você faz, né? De divulgar o pessoal da ficha técnica, né? Quase ninguém liga para isso, né? O grande público não. E você está divulgando o que acontece dentro dos estúdios, né? Aliás, a gente vai falar muito hoje do estúdio da Odeon, que você teve ali muito tempo ali dentro, né? Olha, eu queria apresentar o Ramon, que parceiro ali. Dá um close no Ramon ali, ô Pretinho. Falo que são os backing vocals, os caras são cascudos. Hoje o Marcos Sketch já tá aqui, não pôde vir. E o Chiquinho, que foi hoje. quem fez esse encontro acontecer. Pô, tá gripado, não pôde vir. E hoje tá o Bruno, E aí, grande da Clemente. família, Tô aí na artista, área. compositor, Sobrinho. produtor, empresário, né? Tudo. Super sobrinho, hein? Exatamente, agitado esse Bruno Galvão. Bruno Ele- Galvão agitado, né? né? A gente já fica, né? Mais em casa, aquela coisa, e ele fica botando pilha pra gente trabalhar bastante. Mas E vocês eu estão no gosto. gás de ir pra estrada ainda? Não, mas nós estamos fazendo show de Que 1 hora legal, e meia, cara. mais ou menos. A gente continua fazendo, né? Que bom, hein? É muito bom isso. Olha só, eu vou dar uma puleta. Opa! E eu queria que você me contasse, porque é uma família hiper musical, né? Eu que nasci numa família que não é nada musical, eu sempre fico achando muito interessante uma família que todo mundo é artista de alguma forma, todo mundo canta, todo mundo tem talento, né? Como que começa essa história toda? Qual é o teu primeiro momento, assim, de encontro com a música? Olha, bem da verdade, eu nunca imaginei, nunca projetei de entrar, de ser cantor ou compositor, ou seja, de trabalhar com música, né? E eu comecei muito cedo, eu tinha 14 anos de idade, quer dizer, ainda não estava, digamos assim, formado, né? Uma opinião do que eu iria fazer. Só que meus irmãos mais velhos, o Roberto e o Ronaldo, eles estudavam na Escola Industrial Ferreira Viana e tinha um coral. E eles resolveram fazer um trio, né? Juntou com o Valdir, que todo mundo fala que é o primo, né? Mas é amigo de colégio, né? Fizeram um trio. Cantavam nas festas do colégio, entendeu? Em festinha de casa, assim. E um dia resolveram se apresentar no programa de calouros. Naquela época era Calouros, né? Do Hélio Ricardo, na Rádio Mauá. Só que a música que eles resolveram cantar precisava de uma quarta voz. Então eu fui intimado a cantar, né? Eu Mas falei, você já era afinado? Eles sabiam que você era afinado? Eu dava muito palpite no que eles faziam, entendeu? Eu ficava dando palpite, então ele falou, precisamos de uma voz, assim, né? Eu falei, bom, os irmãos mais velhos mandaram, aí eu fui. Aí que começou tudo. E lá se vão 64, quase Foi assim, 65 anos. meio por acaso. Foi por acaso. A mamãe sempre falou assim, eu gostaria de ter um filho cantor. Vieram 7. quatro homens, né? E 3 mulheres, né? Mas a música era muito presente em casa? A Vocês gente cantava pequenininhos? muito, ouvia muito rádio, aqueles radinhos, né, antigos, os programas da Rádio Nacional, nós adorávamos ouvir música. E às vezes cantarolávamos dentro de casa, né? Mas a coisa começou mesmo por causa dessa história que eu falei do coral do colégio. E aí, vocês foram lá e E ganhamos o primeiro prêmio. Nós ganhamos
né, no programa, desse programa de calouros, e o Hélio Ricardo já anunciou que na semana seguinte nós iríamos fazer parte da programação já com os profissionais. A coisa começou assim, sabe como é? Foi tudo de repente, né? Ganhamos um dinheirinho, compramos um violão, que a gente queria comprar um violão para poder ensaiar, né? E aí começou. Depois o Jairo Aguiar, que era um cantor de sucesso da época, nos levou para Copacabana Discos. E nós gravamos o primeiro disco, foi em 1958. 1958. Caramba, foi assim? Meu Romance com Laura. Ele fez a música também. Vocês foram ali Laura fazer diz que sou um homem sincero. Tudo aconteceu assim muito Que rápido. loucura. E eu que nunca imaginei, de repente tava me vendo cantando. E Né? tua mãe? Ficou Ela feliz? ficou super feliz. Super né? orgulhosa, né? Super orgulhosa. Porque, inclusive, era uma gravadora brasileira, né? Era Exatamente. nacional. Já tinha RCA Victor, a Odeon já existia, a Philips, CBS já tinha. E eles eram os guerreiros, né? Brasileiros que estavam contratando artistas daqui mesmo. E como que foi? Você, garoto, chegou ali na Copacabana, gravando um disco. Nós chegamos ali, tinha feito um arranjo, né? Um quarteto, um quinteto, e um microfone só para nós 4. E nós gravamos. Vai lá, dá play e gravamos uma música chamada Meu Romance com Laura. Afinadaço. Muito bem. É isso aí. Eu tenho que dizer, nós sempre fomos bem afinados. Todo mundo fica admirado, né, de ver como os 7 cantarem, né? Antes de vocês, alguém era da música ou não? Pai, mãe, avô, avó? Não tem nenhum antecedente, assim, que cantassem ou que se interessasse por música. Só a mamãe mesmo que queria ter um filho cantando. Pô, mas ela pediu bem, Caprichou, né? Pô, 7, todo mundo afinadíssimo, né? Eu fico imaginando como que era, tipo, gravar um disco, né, nessa época. Porque hoje gravar um disco é uma coisa meio comum, todo mundo grava, é simples, você faz em casa. Mas naquela época era um grande acontecimento, né? Era difícil furar a bolha ali, conseguir entrar numa gravadora. E você já entrou logo de primeira, já gravando um disco, e a coisa meio que aconteceu, né? Tudo aconteceu muito rápido. Realmente muito rápido. Não foi assim que nós fôssemos, assim, digamos, batalhar, de repente, tenta, não dá certo. Não. Eu sei que as coisas foram dando certo. A gente não tinha muita noção do que estava fazendo, a gente gostava era de cantar mesmo. Tava ali fazendo de corpo presente, né? O que a gente fazia dentro de casa, do sofá de casa, acabou se tornando público, né? Você sabe que eu acho que isso ainda faz a diferença num artista? Eu acho importante, né? Apesar de que com o tempo, né, eu fui entendendo e aprendendo que música é um negócio também, né? É um meio de vida, né? Mas essa integridade Mas artística, essa precisa verdade ter faz uma diferença, essa coisa né? verdadeira, não ficar pensando, eu vou fazer uma música, eu vou fazer sucesso, não. Eu não sei, eu gostei muito que tudo tivesse acontecido desse jeito. E como que foi essa sequência desse primeiro disco na Copacabana? O que aconteceu com esse primeiro disco? Ele tocou muito bem no rádio, chegou a tocar bastante, mas não foi assim um grande sucesso. E também logo depois nós fomos trabalhar, sabe, em teatro de revista, fazer a parte cantada, musical, né? Mas teatro de revista, não era clássico não, né? Que também nos levou, inclusive, para fora do Brasil, para vários lugares. E conheci o Brasil inteiro com essa companhia do Walter Pinto. Era um grande empresário de teatro daquela época. Quantos anos você tinha nessa hora? Aí eu já estava com o quê? 16, mais Caramba, ou menos. Renan. Eu não podia aparecer, porque eu era Menor de idade. Eu tinha que cantar escondido atrás Nem de um com biombo. permissão da família podia? Não podia, não. Mas o Walter Pinto era muito poderoso, então o juizado de menores fazia vista grossa. Você ficava atrás da coxia? Ficava escondido lá. E tinha uma música uns trechos que eu que cantava, quando a gente apresentava com a nossa apresentação cortina fechada, e tinha uma vozinha e ninguém sabia de onde vinha aquela voz, né? E você lá atrás na coxia cantando. Exatamente. Acho que uma coisa muito legal que a gente podia comentar foram, além dos discos que o
que os Golden Boys fizeram durante a Jovem Guarda, mas dos discos que os Golden Boys participaram fazendo coro, né? Discos do Roberto, né? Sobretudo, tem muita coisa, acho que deve ter muita história legal para contar desse. Tem, isso a gente fez muito coro, né? Hoje chama backing vocal, né? Com outros artistas, o nosso nome não aparecia. Também não tinha ficha técnica nessa época, mas de qualquer forma não era como o Golden Boys. A gente fazia como coro mesmo, né? Então, sempre para muitos artistas, por exemplo, Roberto Carlos, tem um vocal que a gente fez que marcou muito. Eu estava com o broto no portão, tchá-tchurá. Entendeu? Isso aí, quando canta essa música, isso acabou fazendo parte da música, né? Isso não saía na ficha técnica, ninguém sabia. Não. E a gente criava ali dentro do estúdio, junto com o Roberto, criava muita coisa na época. Agora, isso é pré-Jovem Guarda, foi antes da Jovem Guarda. O Mauro veio aqui, né, e ele falou que o Roberto tinha muita ideia, né? Ideias de metal. O próprio PC também falou, cara, o Roberto, e a gente que é mais novo, que nunca esteve no estúdio com o Roberto, a gente não sabe como que funciona esse processo criativo do Roberto. Como que era trabalhar com o Roberto nessa época, assim, processo criativo em estúdio? Ele sempre foi, acima de tudo, muito exigente. Ele só dava ok quando, sabe, aquele cabelinho fora do lugar, e tinha que colocar a coisa do jeito... e que ficasse confortável para ele gravar. Entendeu? Porque às vezes, nem sempre o arranjo fica confortável para o artista cantar, né? Ele só dava o ok quando ele se sentia apoiado, tranquilo, né? Para poder cantar. Eu acho que isso... Ele sempre foi assim. E palpitava também na frase? Dava palpite, muito palpite também. Até tem uma história que ele gravou uma música minha, era com um parceiro meu, que era ele cantava também na noite, mas ele era funcionário da Caixa Econômica, né? E ele começou, eu frequentava muito a casa dele, a gente jogava bola na Praia do Botafogo, e um dia ele começou, né? Essa garota é papo firme, isso aqui. Eu peguei o violão e fizemos a música, né? Aí ele falou, ó, você vai mostrar pro Roberto, né? Vocês não vão gravar agora? Só que eu sempre fui muito tímido, eu falei, mas eu pensei, se eu não falar pro Roberto, ele vai acabar ficar sabendo que eu não falei nada, né? Então eu resolvi, antes da gravação, Roberto, eu tenho uma música para te mostrar. Aí gravamos lá 3, 4 músicas de vocal com ele. No final, né? Tchau não. A tal música que você falou que ia me mostrar, né? E nessa época ele já era um grande vendedor de disco, né? Já era um grande vendedor de disco. E era essa... papo firme, né? Como que vocês fizeram papo firme? Assim, em casa. Eu ia frequentar muito a casa desse meu parceiro, ele era mais velho do que eu, né? E saiu, a gente tomando uma cerveja, ele deu o pontapé inicial e fomos fazendo. Aí eu continuei, que eu já tocava violão mais ou menos, né? Nunca fui um grande violonista, mas para compor, né? Para saber harmonia. Nesse teu processo ali, mais melodia, mais letra? Como que normalmente você participa dessas parcerias? Eu faço mais melodia. Às vezes melodia junto com algum parceiro, como por exemplo Casaco Marrom. Foi depois que nós nos apresentamos no festival, né? A música Andança, que é de Edmundo Souto, Paulinho Tapajós, Danilo Caymmi, e nós ficamos amigos, eles frequentavam a minha casa ali em Copacabana, né? E um dia a gente tomando um esquinho no final de tarde, eu e Danilo Caymmi fizemos uma melodia. Aí fomos levar pro Guarabira, eu já conheci o Guarabira também, o Gutenberg Guarabira, né? Para ele fazer a letra. Então eu sempre trabalhei mais com melodia do que com letra. E você não tinha nenhuma ideia da palavra, do que seria? Você chegava com a melodia já meio com um embromation ali que sugeria pro letrista já alguma coisa? É muito difícil isso acontecer, porque eu acho que induz o letrista, né? O poeta, vamos dizer assim, o cara que vai fazer a letra. Então eu prefiro não, às vezes até tem uma ou outra palavra, eu prefiro não colocar. Então você manda sem nenhuma palavra sugerida. Uma exceção. Aí já estamos vindo já para aqui mais próximo, né? Que também num fins de tarde lá na gravadora, lá com o pessoal lá, deu 5 horas,
A gente gostava de ficar lá tomando uísque, os artistas gostavam de ir para lá também. E eu e o Dalto, depois a gente vai acabar, acho que se... O Dalto começou a tocar violão, saiu uma melodia e só tinha assim, Angel. Foi a única vez Começou que a gente com sugeriu. Angel? Angel, anjo. Não, e essa música Aí é o linda, Cláudio gente. Ravelo aproveitou e fez uma história em torno disso aí. Mas normalmente eu trabalho mais com melodia. Essa nasce como melodia? Você lembra? Não. A gente nunca sabe quando começa e nem como vai terminar. Você não lembra da primeira melodia que surgiu? Não. Eu me lembro que eu sempre gostei, eu acho um dos maiores cantores do mundo, se normal, Milton Nascimento, e gosto muito do pessoal do Clube da Esquina, que eu tinha conhecido antes da Jovem Guarda, acho que foi antes, um pouco antes da Jovem Guarda, né? Sempre me apaixonei pela a forma dos mineiros, a forma com que eles compõem, que cantam. E o Milton é demais, né? Então, eu me esperei em uma coisinha só, na segunda parte. Essa melodia é linda, né? Essa música, quando vocês terminaram, você sacou que ia ser um sucesso? Olha, não. Eu acho que eu nunca fiz, eu faço uma música achando que ela vai ser um sucesso. Eu simplesmente faço, né? Mas não tem aquela que você tem a sensação, fala, cara, eu acho que isso aqui vai. Porque quando a gente faz uma música boa, a gente acha que é boa, pelo menos, né? Tem umas que a gente fala, putz, isso aqui tem como virar. Ou então vamos mudar a opinião, achando que todas vão fazer sucesso. Sempre o Tem isso autor também. acha, né? Tem isso também. Não, inclusive o Anjo não era balada, por exemplo. Ela tinha outro andamento, outro ritmo. Ah, é mesmo? Aí foi o agitadinho do Máriozinho Rocha, que um dia chegou lá, que a gente trabalhava junto, ele chegou, Renato, aquela música é balada. Aí tocou como balada. Eu falei, não é, tudo bem. Aí ele foi produzir o disco do Roupa Nova e colocou a música no disco. Aliás, falando em sucesso, vamos voltar um pouco lá pra trás, pra Jovem Guarda, porque aquilo foi um sucesso estrondoso e mudou a cultura mesmo, transformou tudo, né? Como que foi estar ali, cara? É inesquecível, né? E pensar que todo mundo fala o movimento da Jovem Guarda, né? Mas não foi um movimento, aquilo ali foi um programa de televisão, né? Que acabou virando um movimento, né? Foi uma mudança total de comportamento, musicalmente também, né? E aqui o programa foi criado para substituir o futebol, porque a Record transmitia futebol à tarde. E aí naquela, acho que era CBD, né? Ainda era CBD, não era CBF. Eles ou proibiram, ou seja, não pode mais passar, teria que pagar uma coisa assim. Então eles tinha que fazer um programa para preencher aquele horário. E foi a Jovem Guarda, só a Jovem Guarda aqui. Foi tampar um buraco e mudou virou tudo. Sucesso, mudou tudo, né? E Foi como que foi, espetacular. cara? Todo mundo jovem, um sucesso enorme. Era uma sensação muito boa, né? De estar fazendo parte daquilo tudo, né? Apesar de nós já estarmos, todos nós, o Erasmo, o Roberto, o Vanderlei, a gente já vinha batalhando há algum tempo, né? Já tinha música tocando no rádio, mas não era aquele sucesso todo. Entendeu? Todo mundo ficava esperando chegar o domingo para poder ir fazer o programa. Difícil era sair dali depois, né? Porque as fãs ficavam na porta para sair, era complicado. Tipo bitomania, né? Exatamente. Nós perdemos muito voo de São Paulo por causa disso. Tem histórias incríveis dessa época, assim? Tem. Qual seria? Não sei exatamente assim. Pô, você que tem que me contar coisas que quando você... Entendeu? Por exemplo, a gente... naquela época, encostavam, para a gente poder sair, encostava, digamos, um Volkswagen, né? E ele tem tração traseira. Então as meninas levantavam o carro para o carro não sair. Né? Cara. E a amizade que existia entre todos nós ali, né? Existe até hoje, claro. Cada um foi para um lado. A gente pouco se vê, mas quando se vê é muito bom, né? Uma coisa inesquecível.
São As momentos velhas pontuais, tardes, né? que são pontuais. Que Bastante acontecem, pontuais. que não vão acontecer de novo. Eu acho que é uma vez só, não acontece mais, não. Se a gente for olhar, né? Eu nasci em 73. Não tiveram tantos momentos assim de lá pra cá. Você teve rock nacional, aquele boom. São pontuais mesmo, né? Depois veio o rock dos anos 80, mas eles não tinham um local onde Tudo acontecia, se reunia, né? exatamente, como foi a Jovem Guarda. Outros movimentos vieram, a própria Tropicália, né? Outros movimentos, mas não que tivesse uma concentração como teve a Jovem Guarda, né? Com um programa. Ou seja, mudou tudo ali, sabe? De repente, ninguém esperava. Acho que nem nós mesmos esperávamos vocês, aquilo né? ali, né? Você sabe que quando você fica lendo esses livros de biografia, aí tem gente que diz que realmente teve uma resistência à Jovem Guarda, porque era uma música americana e etc. Aí veio aqui o... Ai, meu Deus, meu amigo, cara. Rapaz. Como que eu esqueço o nome do meu amigo? Daqui a pouco... Daqui a pouco. José Milton. José Milton Milton. falou, cara, não teve nada disso. Isso aí é tudo a imprensa que inventa pra criar história, criar pauta. Você sentiu isso na época, assim? Essa resistência da MPB? Teve um pouco, mas não... A única que resistiu um pouco, né? Aliás, declaradamente, foi a Elis Regina, né? Que ela fez a tal passeata contra as guitarras. Mas não vingou muito isso, não. Não durou muito tempo. A Record tinha vários programas com vários estilos musicais, né? De repente tá a Elis Regina cantando com o Jair Rodrigues, não sei o quê, mas o Roberto Carlos ia no programa que eles apresentaram. Nós mesmos fomos algumas vezes. Aquilo não rendeu, não. Ainda Não bem. rendeu. E anos depois eu fui trabalhar também com a Elis Regina, né? Eu fiz um disco dela com uma coprodução, eu e o César Camargo Mariano. É engraçado que a gente fala sobre essas pessoas, né? Elis Regina. Pra mim, que era criança, a gente coloca num lugar, mas eram pessoas que todo mundo era muito jovem, né? Então dá super pra entender um jovem, uma menina nova, tipo, é porque a gente coloca como se fosse um... Não, mas quantos anos ela tinha nesse momento? Todo mundo garoto, né? Todos, 20 e poucos anos, aí imagina. ninguém tinha assim... Agia muito Por impulso, né? Todo mundo jovem pra caramba, né? Pensava muito... Todo mundo rebelde. Falava o que pensava, mas não pensava no que falava. Vem cá, essa, tipo, Beatles, você lembra da sensação de escutar pela primeira vez? Olha, foi uma coisa tão violenta, né? De repente vinha aquele troço completamente diferente de tudo que a gente podia imaginar, né? Eu estava acostumado com os grandes cantores da Rádio Nacional, entendeu? Embora a gente já estivesse cantando também, já tivesse identidade com os grupos americanos, The Platters, The Diamonds, entendeu? Essas coisas assim da época, mas os Beatles é difícil de explicar. Você lembra da hora que você ouviu pela primeira vez, assim? Não, eu lembro que eu achei muito estranho. Você achou estranho? Achei, não consegui entender muito bem aquilo que estava acontecendo, não. Levou um pouco de tempo até eu entender a genialidade dos Beatles. E você lembra do impacto dos Beatles na galera, nos amigos, na turma da música, assim? Como que a galera recebeu? Como assim, no meio na medida que as pessoas foram, exatamente, nos seus amigos, da turma da música, assim. Eu acho que foi uma surpresa para todo mundo. Todo mundo ficou meio assim, né? Aguardando um pouquinho para, como eu falei, para procurar entender o que estava acontecendo, né? O que você foi impactado, assim, de não entender? Porque pra gente que veio depois, a gente já nasce com tudo isso tendo acontecido, né? O que te impressionou de você não entender, de falar isso aqui é tão diferente, assim? Eu não sei, eu acho que a liberdade que os Beatles deram para eles mesmos, né? De fazer o que dava na vontade de fazer. Antes existia alguma coisa assim pré-estabelecida, entendeu? Musicalmente. Um comportamento musical, vamos dizer assim. E eles desmancharam tudo isso, né?
desmancharam completamente isso aí. Por isso que todo mundo achou meio estranho, né? E você de primeira, você ouviu? Ouvi. Primeiro. Ouvi. Eu já estava no Odeon? Não. Mas é porque eles eram da Odeon, né? Eu fico imaginando ver os Beatles pela primeira vez, que também era tudo muito diferente, né? A bem da verdade, eu não sei explicar muito bem, não. Só sei dizer isso que eu achei uma coisa muito estranha, que eu demorei um pouquinho para assimilar aquilo ali, o que eles estavam fazendo. Aí o quanto aquilo influenciou todo o movimento que veio depois, né? Do mundo inteiro. Da forma de compor, na forma de fazer arranjo, Tudo. no jeito de tocar baixo, no jeito de tocar bateria, guitarra, né? Você acabou de falar, por exemplo, que sobre resistência, né, com a Jovem Guarda, o pessoal da MPB e tal. Porque não é música brasileira. Os Beatles são ingleses, né? Eles tocavam rock, né? E ninguém falou assim, tá vendo? Estão tocando música, são ingleses tocando música americana, rock, só que eles revolucionaram tudo, né? Tudo, né? Comportamento, tudo. Elvis, você lembra disso? Lembro. A sensação de Elvis chegando até ti? Foi muito estranho também, outra Foi coisa estranho. muito estranha. Por que foi Eu estranho? não sei, é difícil de eu falar porque eu nunca curti muito Elvis Presley, não. É um grande artista, indiscutivelmente, não estou falando desse lado, digo eu pessoalmente, né? Meu gosto pessoal nunca... Desses artistas, desse quilate Beatles e Elvis, quem foi que te pegou mais, assim? Que te influenciou como compositor, como artista? Daquela época? Daquela Não época. entendi muito. Dessa época, desses artistas que apareceram nessa época, vindos de fora, qual foi que te impactou mais e que te influenciou mais como artista, compositor? Olha, eu não sei, é um pouco distante, mas, por exemplo, James Taylor, eu acho sensacional. E depois vieram o Stevie Wonder e outros, tá? Eu acho que... James Taylor é brilhante, né? Fala-se pouco do James Taylor, e pra mim ele é um dos maiores. Eu fui no primeiro Rock in Rio, pisei na lama. Você tava lá naquele dia, foi emocionante, né? Lá, e fui por causa do James Taylor. You've Got a Friend. Eu vi isso na TV, a minha mãe emocionadíssima, eu não sabia quem era criança, mas eu me lembro que era lindo, e aí depois saiu na imprensa que ele, na verdade, o Medina convenceu ele aí lá, que ele estava saindo de uma dependência de droga, né, de droga super decadente, que aquilo mudou a vida dele, né? Exatamente. É a força da canção, né? Você vê, numa multidão, um cara com um violão prendeu a atenção, foi um dos momentos mais lindos do Rock in Rio, né? Do Rock in Rio, né? Talvez tenha sido o Fred Mercury ali com o Fred Queen. Mercury. Mas no violão, cara, segurar uma multidão não é qualquer um não, né? E ele sentou ali... Aquelas músicas são emocionou lindas, né? a todo mundo. Eu ouço até hoje esse álbum ao vivo, cara. Né? É maravilhoso. Vamos falar um pouco da Odeon, porque assim, já vieram alguns personagens que você me falou que foram muito próximos a você, né? O Edson Coelho não veio ainda, tentando convencê-lo, mas ele diz que para eu conseguir uma declaração dele pro Máriozinho foi difícil. Mas ele fez um vídeo lá sentado numa poltrona, o cara é galã, né? E grande cara de marketing, eu quero muito que ele venha aqui. Mas o Máriozinho, o Miguel, o Nivaldo, me conta um pouco como que era essa Odeon, que tá no imaginário de muita gente, né? Muita coisa linda aconteceu ali. Por exemplo, há pouco tempo eu fui ver o show do Ivan Lins, né? E não só ele, mas outros artistas, mas ele chegou e falou, poxa, tinha que voltar aquele tempo da Odeon, a gente chamava o Triunvirato, eu, Máriozinho e Miguel, porque o artista, eu acho que ele só ia na gravadora para assinar um contrato. Era aquela coisa, paletó, gravata, tal. E quando o Milton Miranda, pessoa genial, acho que tem que sempre falar dele, que era o diretor artístico, ele nos contratou, eu acho que eu fui o primeiro, se eu não me engano. Ele já havia me convidado, me chamado. Eu não estava entendendo muito bem. Será que eu tenho competência para isso? Eu acho que tive. E comecei com a minha primeira produção com a minha irmã, a Evinha. Logo depois vieram o Miguel Plotski e o Máriozinho. E ele dividiu o caixa em 3 segmentos. O Máriozinho falou sobre isso aqui, né? Foi o do Miguel que vendia sempre, né? que segurava a barra. Meus artistas até que vendiam bem. Cara, como era Máriozinho, Rocha e Miguel Plotski novinhos?
Os dois agitados pra caramba. O menos agitado era Era eu você o naquela mais época. tranquilo. Mas aí, principalmente eu e Máriozinho, a gente era bastante ligado, então eu acho que nós é que inventamos a happy hour, né? Porque depois das 5 horas a gente ficava lá na gravadora, a gente não ia embora, ficava tocando piano, violão, e às vezes artistas que passavam lá à tarde ficavam junto com a gente lá tocando, cantando, batendo papo, Que maravilha. entendeu? Ou seja, mudamos completamente o comportamento da gravadora. E com o tempo já tinha geladeira, com cerveja, com uísque, com tudo. Então a gente ficava lá até 8, 9 horas e depois ia para os bares da vida. Encontros aconteceram ali que geraram músicas novas ou não? Alguma Não, coisa foi, por foi exemplo, escrita? o Anjo, no caso foi comigo, né? Anjo foi numa dessas Jams happy hours ali, aí, eu e o né? Dalton, que eu produzi o disco do Dalton, o Muito Estranho, né? Contratei ele, no caso foi contratação minha também. E depois do expediente, tomando aquele uísque, nasceu a melodia do Anjo. E muitos artistas também, e compositores, quando faziam alguma música nova, gostavam de ir para lá para tocar. Sabe como é? Mostrar, como se fosse mostrar para os amigos, assim. Até pra sentir o feedback da O galera, feedback, né? tudo. E também o prazer de mostrar uma música Cara, nova. isso não tem mais, né? Não tem mais. É, Por isso que eu estou dizendo, Ivan, pô, tinha que voltar. Ivan e outros também já disseram que aquele tempo era muito bom. Djavan também ia muito, gostava muito de ir lá. Isso Gonzaguinha. ainda começando Ainda começando? da carreira ali nesse momento, o Ivan já era o Ivan? Já Todo era mundo Ivan. O Djavan, a gente... eu ia muito ver, assistir, eu e Máriozinho no 706, que era aqui perto, né? Um bar. E ele já era sensacional, até que chegamos, ó, vamos contratar o Djavan, né? Que ele começou nessa época lá, com a gente foi vocês viram no caso ele. com o Máriozinho, né? Você sacou ali que o cara era um monstro já. E E aí, o Djavan é muito diferente de tudo que tinha antes dele, né? Mas ele já era sensacional, né? Tocando nos bares mesmo era uma coisa bem diferente, bem... É que pra minha geração, assim, o Foi nenhum Djavan já existe, então a gente vê um monte de coisa que lembra o Djavan, mas é difícil achar alguma coisa que o Djavan tenha copiado. Não tem nada antes. Você consegue, Bruno, identificar alguma coisa meio Djavan antes do Djavan? Não, impossível. tem, né? É muito original, pioneiro em diversos caminhos ali, não só de melodia, de harmonia, como de discurso também, né? É um gênio. É impressionante, né? Até hoje eu ouço as músicas dele e fico ainda impressionado com o jeito dele compor, as palavras que ele põe ali, né? Tem coisas que são mais sons, né? Você fica procurando um sentido ali, não, ele colocou o som que ele queria, Açaí, Guardiã. O Brown tem um pouco isso também, né? Dessa coisa da sonoridade das palavras, não necessariamente precisa ter um sentido, né? Mas outro dia eu vi uma discussão, Ramon deve saber, alguém disse que tinha uma música que não tinha sentido de nada e ele deu uma esculachada em quem criticou. Você soube disso? Quem deu o Brown? Não, alguém da internet deu uma zoada numa música do Djavan. Do Djavan, sim, Djavan. sim. E aí o Djavan falou, pô, você que é um imbecil, que você não sabe. Porque aí explicou a letra inteirinha, cara. Agora eu esqueci, mas, pô, genial. Pô, deve ter sido açaí, né, cara? Açaí, Guardiã. Será que é? Porque às vezes ele explica que era da onde ele veio, na manhã, tinha um negócio. Aí ele explicou a letra inteirinha. Eu imagino isso, né? Ele vai tendo sensações, ou sei lá, ou coisas, né? Como você estava falando. E ele vai colocando, eu acho isso genial. Nesse momento aqui, por exemplo, o Nivaldo, eu fico muito impressionado com a geração de vocês, porque vocês fizeram coisas que marcaram a história da música brasileira, e aí sempre que eu pergunto, como que foi que fez Anjo? Eu fiz, eu tava ali, fiz. É um negócio impressionante que é de uma humildade, assim, e são obras que vão ficar, né? A gente não vai estar nesse planeta mais, nem eu, nem você, nem meu filho, meus netos, essas músicas vão estar todas aí. Você acha que esse instante... Porque às vezes eu fico pensando, cara, hoje a gente é muito distraído, a gente está muito conectado no lugar que a gente não tá. A gente tá olhando o celular, a gente não tá mais... Vocês estavam mais ali, de corpo presente. Você imagina um happy hour desse da Odeon, hoje em dia? Ia estar um vendo o Instagram, o outro olhando o Facebook. A sensação que eu tenho é que vocês eram muito conectados no que estava acontecendo ali, né, naquele instante, vivenciando aquilo que estava acontecendo ali naquele momento.
Você acha que tem alguma explicação para essa geração de vocês e outras que vieram depois terem feito coisas tão grandiosas, assim, porque você falou até dos gringos, né? Você vê esse momento onde surge Stevie Wonder, é muita gente talentosa em diversas partes do mundo que construíram um catálogo que é difícil imaginar que algo vai superar o que foi feito nessa época, sabe? É um pouco difícil de falar sobre isso, de explicar, porque foram momentos, né? Momentos que foram retratados em música. Eu acho que é isso. Eu não sei, eu não vivo, como é que eu posso te dizer, o momento atual, o momento musical atual. Então, também não acredito que vai viver para saber o que vai acontecer com isso daqui a 50 anos, entendeu? Com essas músicas. Então, nós somos o reflexo da nossa época, né? A gente cantava a nossa época, eu acredito que tenha sido isso. Aí não sei o que vai acontecer. É porque já se provou atemporal, né? Essa obra aqui. Isso já passou o tempo de vocês, né? Porque todas essas músicas aqui passaram por mim, pelos meus pais, pelos meus avós e estão aí, Gonzaguinha, imagina. A própria Jovem Guarda, né? Que A própria Jovem Guarda tá aí, né? Uhum. E no streaming você vê gente jovem descobrindo música que foi nos anos 60, 70, o disco do Caetano sendo, né, tipo, trazido de volta pela juventude, Tim Maia. Olha só a quantidade de artistas que estão sendo consumidos pelo jovem hoje, em 2022, vamos entrar em 2023. Você, Bruno, que nasceu na música, você consegue ter algum feeling do porquê que essa geração foi tão brilhante, cara? Tio Renato falou um dia lá em casa uma frase que eu achei mó barato sobre isso, né? Você fez a comparação das redes sociais de hoje, né? Do Happy Hour, a gente estaria... Né? Aí teve um dia que ele tava falando sobre uma gravação que a gente tava ouvindo lá em casa, aí ele parou, aí me olhou assim e falou, justamente contando essa época dos Happy Hours na gravadora, ele falou, aquilo lá que era a rede social. A rede social de hoje, eles viveram de verdade, né? Um interagindo com o outro e não sei o quê, uma música que era composta ali e no ano seguinte viralizava, né? Fazia o sucesso e tudo mais. Olha, o Clemente, eu nasci no tempo errado, assim, que eu gostaria muito de ter vivido tudo que esses caras viveram. Você de que ano? 78. Gente, eu sou de 73, Você vivendo nesse ambiente dessas pessoas, porque na minha casa não tinha arte, né? Minha mãe era advogada, meu pai economista. Como que era pra ti? Você entendia o quão rico era aquilo que você tava... Quando eu nasci em 78, eles já estavam no auge do sucesso, né? E eu sempre admirei demais toda aquela rotina deles. Quando eu comecei a entender e perceber que o que eu queria era justamente aquilo mesmo, trabalhar com música, um pouco maior, depois vendo o trabalho do tio Renato, eu sempre me inspirei nele, é uma referência para mim, porque eu também gosto dos bastidores. Quando eu entrei no estúdio pela primeira vez para cantar profissionalmente, né, para fazer os coros infantis do Trem da Alegria, Balão Mágico, Xuxa e tal, e eu via por trás da mesa de som o trabalho que ele fazia, que Porquinho fazia, os produtores da época, né, Carneirinho e tal. Mas a grande referência sempre foi o tio Renato. E achava incrível aquilo lá, sensacional, tudo que eles construíram, a maneira como lidaram, e por isso que estão aí até hoje as obras, o trabalho de produção. Aliás, eu tô falando dessa coisa da temporalidade, né, dessa obra. O Ramon, que é bem mais novo que eu, ama a música desse momento, né, Ramon? Muito. E eu acho que tem coisas assim, eu acho que existe duas abordagens. Primeiro, as coisas que fizeram muito sucesso, que vocês estão envolvidos de alguma forma, e também tem coisas que acabaram talvez não fazendo tanto sucesso na época, mas que hoje vai totalmente de acordo com o que você falou, que hoje vem sendo redescoberto, vem sendo trazido. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, eu adoraria que você comentasse pra gente aqui um pouquinho as lembranças que você tem sobre aquelas coletâneas, não vou dizer coletâneas, mas aquelas coleções de sucesso que tinha, tipo, Super Quentes, Som Batô, né? Super Quentes era com o Jairo Pires, não era? Era com o Jairo Pires. O Jairo Pires e o Som Batô com o Mauro Mota, né? Agora, Super Quentes era uma fusão de bandas. Podia ser o Renato Souza Blue Caps tocando, só que não assinava. Quando o Nivaldo veio aqui, eu vou falar mais uma vez, né? Sempre que vocês vêm aqui, a geração de vocês construíram coisas lindas, eu pergunto
se vocês tinham noção que estavam construindo história, que estavam fazendo história no país. Você sempre falou, não, eu fui ali. E talvez vocês não tenham noção de o quão tem de gente que tem vocês como heróis da ficha técnica mesmo. Porque o seu nome é muito pedido no canal. Sempre que vem assim, Miguel, aí vinha, mas você vem há muito tempo, que as pessoas falam, agora só falta, se você for ver os comentários, sempre tem essa, agora só falta o Renan, agora só falta... Então muita gente vai ficar muito feliz de ver você aqui. Porque eu acho que vocês têm que ter noção, mas muito da grandeza disso tudo, porque eu sei que vocês estavam ali, foi o que vocês viveram, aconteceu, mas é algo de uma grandeza absurda. Tem uns personagens aqui, que até o Ramon lembrou, que eu queria muito falar, que é você indo na CBS. Me fala um pouco do seu Evandro, que é um personagem clássico, né? Era quase um dono ali, né? O cara que desmandava, mandava, produzia, administrava. Ele fazia tudo. Eu acho que ele era o presidente da companhia, era o produtor, era o diretor artístico, entendeu? Ele ia para dentro do estúdio. Acho que foi o único que fazia isso. E o Roberto confiava nele, né? Confiava nele muito. Eu me lembro dele, ficava andando para lá e para cá, assim, no estúdio, né? Como que ele era, a fisionomia dele? Ele era baixinho, não falava muito, não era assim, entendeu? Mas às vezes, num olhar, ele só fazia assim. Onde ele sabia que tinha que gravar de novo, entendeu? Ele só falava isso, só fazia assim, né? E todo mundo respeitava ele dentro do estúdio? Mas muito, respeitava muito mesmo, seu Evandro Ribeiro. Depois também nunca mais eu via, não sei como é que é. Aí é muito diferente a CBS, né, que virou Sony hoje, a CBS daquela época para a CBS, o que virou a CBS depois, né, de uma empresa, como é que eu posso dizer assim, bem comercial mesmo, né? O que você acha que tem a ver com a entrada do Tomás Munhoz ali? O Munhoz, ele revolucionou a indústria fonográfica, deu um desfalque na Odeon, ou seja, comprou o passe do Djavan, da Simone, de todo mundo, Milton Nascimento, ele foi, entendeu? O Tomás Munhoz é muito citado aqui porque ele foi muito importante na vida de um monte de gente, do Malulho, do Marcelo Castelo Branco, do Maenar, Cláudio Condé, todo mundo, Roberto né? Augusto, Roberto Edson Augusto, Coelho, foi Edson todo Coelho, mundo. exatamente. Praticamente o pessoal da Odeon foi todo contratado pela... Você conviveu com o Tomás Munhoz muito ou não? Não. Vi uma ou duas vezes só. Esse eu queria muito ter conhecido, faleceu agora há pouco tempo. Né? Eu não sabia, né? Queria muito ter conhecido ele. Todo mundo fala que ele era gênio, um olhar comercial muito à frente do seu tempo, né? Exatamente. Vamos voltar ao Odeon, né? Me conta mais, coisas que aconteceram aqui. Essa história do happy hour é muito legal. Tem alguma história assim, incrível desses happy hours, assim, que nasceram músicas ou de encontros engraçados, encontros inusitados, aí, assim? Sabe que eu não sei. Eu sei que a gente ficava lá até, sei lá, 8, 9 horas da noite, depois do expediente, batendo papo, tocando um violão, tinha piano. Depois, isso na Rio Branco, que era uma sala pequena. Quando a gente foi para Mena Barreto, aí nós fizemos praticamente um clube. Tinha até mesa de sinuca. Vocês não iam embora mesmo? Não é meu xadrez. O maestro Gaia ensinou a gente, a grande figura do maestro Gaia, a jogar xadrez. O Mariozinho já sabia mais ou menos. Eu até aprendi a mexer umas peças lá, né? Paulinho da Viola, muito bom de sinuca. Também Cara, gostava Blitz, de ir pra lá. O Juba falou que jogavam vôlei na sala de gravação. Até isso. Cara, que maravilha essa época. Meus filhos jogavam bola, pode isso. Eu, diretor do gravador, ficava jogando bola dentro do estúdio quando ia gravar. Eles jogavam bola? Eu nunca fui nesse estúdio, era muito grande. Ele era um estúdio grande. E depois na Mena Barreto tinha um menor, né? Ele tinha um bem grande, tinha 2 estúdios. O grande era grande que tamanho, pra quem não conheceu? De uma quadra de tênis? Não chegava a isso, não. Uma quadra... É um pouco menor de uma quadra de futebol de salão, mas era grande. Pé direito super alto, né? Super alto. Os médicos... Tinha uma acústica legal, mas mesmo assim... Por isso que as gravações pareciam meio ao vivo, né? Que tinha uma acústica diferente. Não era esse som todo abafado que se tem hoje nos estúdios, né? Era mais vivo? Era mais vivo, era bem mais vivo. O Nivaldo contou. Outro que veio aqui falou, não, eu botei o microfone ali,
Pô, cara, Clube da Esquina, se fosse um álbum feito na Inglaterra, era um álbum reverenciado, assim, no mundo inteiro, No mundo né? inteiro. E é reverenciado, né? Mas não numa proporção de um Thriller, de um álbum desses que eu, né? Que eu, porque em inglês acaba invadindo o mundo inteiro, né? Mas eu acho um álbum genial. E o Nivaldo vem aqui e diz que eu não tava ali, botei o microfone. Como que foi aqui? Não, eu botei ali. Né? Ele fez, pelo que eu entendi e vi. Eu não participei de produção, mas eu, volta e meia, eu tava lá dentro do estúdio dando uma olhada, né? Vendo aquela coisa maravilhosa daquele disco nascendo e crescendo. Você entrava lá pra Claro, ver? Ficava E você lá sacou que aquilo era diante. genial já Era de genial. cara? Já de cara. Entendeu? E o Nivaldo fazia questão de captar aquele ambiente, ele falou isso, né? Ficava lá dentro do estúdio ouvindo os músicos tocando, depois é que ele ia para a mesa de gravação. Então ele conseguiu colocar, imprimir na fita a coisa verdadeira, né? E o que tava Porque acontecendo não ali. tinha muita arrumação, não. Eles saíam tocando. E gênios, né? É. Nossa, aquela música mineira é inacreditável, né? Com o Máriozinho, assim, como que era o convívio de vocês ali trabalhando juntos? Tinha as duas coisas, a seriedade e a coisa bem descontraída, sabe como é? Tomar um skin no final do expediente, né? O Mário sempre teve um senso de humor muito aguçado. Eu conheci ele agora e eu não consegui sacar esse bom humor que todo mundo fala que ele tinha ótimas sacadas, né? Tinha, assim. Ele tava aqui mais sério, um outro momento, assim. Mas de cara é um cara muito, muito, muito especial nas sacadas, né? De sacar o que vai caber aonde, né? E desde o início, né? Ele não tinha muita paciência de ficar dentro do estúdio, sabe como é? Mas de elaborar as coisas, de coordenar, ele sempre foi muito bom. O que você aprendeu com o Máriozinho nesse convívio ali? Porque a gente sempre aprende com as pessoas que a gente tá junto, trabalhando em equipe, né? Caramba, o que eu poderia dizer? Repertório? Não, era mais coisas do dia a dia mesmo, sabe como é que é? Até mesmo a forma da gente se expressar. Ele também se espelhava em muita coisa minha, que nós víamos de níveis sociais diferentes, entendeu? Ele às vezes falava que achava legal a minha forma o meu comportamento, de como abordar, eu conseguia abordar as coisas, exatamente. Como isso. que você conseguia? Não, você sabe que eu não sei. Olha, eu tenho ultimamente eu tenho saído muito em bares, né? Tá mesmo por causa do Bruno, dos meus sobrinhos também que tocam na noite, e eu noto, eu sempre sou bem recebido, entendeu? Não sei se é isso mesmo. Eu agora que tô começando a ter a noção da importância do trabalho que eu fiz, entendeu? Porque as pessoas vêm me falar, vêm me perguntar como é que era, como deixava como era o meu comportamento naquela época, demonstra assim admiração pela a forma com que eu conduzia as coisas, entendeu? Como que era o Renato Corrêa, produtor dentro de um estúdio? Como que era o seu processo? É difícil de falar. Por né? exemplo, Eu a não sei geração se- de vocês era muito focada em repertório, né? De repertório. Todos vocês, assim, quando você vê que é recorrente, não, repertório em primeiro lugar. Aham. Quando chegava um artista pra você nessa época do Odeon, como que era o processo? Repertório primeiro? Repertório. Por exemplo, vou dar um exemplo, Beth Carvalho, que eu produzi, não quando eu estava na Odeon, mas depois quando eu fiquei de freelance, né? A gente ficava, às vezes, de chegar na casa dela às 5 horas da tarde, saía às 4 horas da manhã, ouvindo fitas com várias músicas de compositores, separando, sabe como é? Trocando ideia a respeito, essa música aqui. E eu sempre trabalhei desse jeito, de comum acordo com um artista, né? Talvez pelo fato de eu também vir de artista, né? Porque quando eu estou dizendo de vídeo, é porque quando eu assumi tanto produtor da Odeon e depois a direção artística, foram 14 anos, esses 14 anos eu parei de cantar, porque eu achava que eu tinha que me dedicar às produções, entendeu? Me dedicar
totalmente aos artistas. Nem um vocal aqui ou outro você fazia? Não. Só uma vez que a Elis Regina me desafiou. Você ainda sabe ir lá cantar? Eu falei, Ela sei. mandou Aí fui essa? lá e fiz no disco dela. Aliás, Elis, como era Elis, cara, trabalhar com Elis? Eu tive, olha, a gente conheceu a Elis, ela garotinha ainda, lá em Porto Alegre. Com essas viagens do teatro de revista que eu falei, e a gente cantava no mesmo programa de rádio lá na Rádio Gaúcha de manhã. E depois ela veio para o Rio, mas a gente não teve mais contato. Eu fui ter contato com ela muitos anos depois que ela foi contratada pela Odeon, né? Uma coisa que eu não sabia, que o Nivaldo falou aqui, Um detalhe. Aquele dois pra cá, o tchuru, durururururu, derrate abandonada. Isso é Golden Boy. Golderança ou Golden Boys? Golderança, tem aí, Golderança. né? Golderança, Trisperança vinha e Juntava Golden Boy, todo aquele mundo. vocal, entrou pra história também. É, verdade, eu não sabia. É engraçado que o que o Nivaldo me contou que eu não sabia era essa coisa do teste, né? Que os cantores iam ali fazer um teste. Eu não sabia que existia isso. Tinha. É o que se chama de demo. Hoje, Mas era né? live, né? Você chegava ali, ia lá, gravava. É. Ali no estúdio eu não sabia que isso existia. Mas isso já foi um pouco Antes. Que né? ainda Tinha, o pessoal ia fazer teste lá. Eu não me lembro se nós fizemos teste na gravadora, na Copacabana Disco, na primeira gravação. Cara, vocês... Não, mas nós fomos apresentados por um artista que estava na Parada de Sucesso na época, que era o Jairo Aguiar, né? Aí já entrou já direto. Já entrou né? direto, já tinha padrinho. Vem cá, tem um monte de pessoas incríveis aqui, canções incríveis. Me conta um pouco tua história com Gonzaguinha. Rapaz, o Gonzaguinha era uma figura também fora de série. A gente também teve um relacionamento muito bom dentro do estúdio, sabe como é? E uma coisa que é até difícil falar, porque eu sempre gostei muito do Gonzaguinha, a gente era bastante amigo, né? Eu só não gostava de carro para casa com ele. Às vezes eu estava sem carro e ia com ele, a gente morava perto. Ele dirigia muito rápido, por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu tive banda com o Daniel, né? Com o filho dele. O Daniel. Mas eu acho que quando eu conheci o Daniel, a gente era criança, ele já morava em BH, se eu não me engano. Ele foi para Belo Horizonte depois, né? É. Não, mas nessa época ele morava na Tijuca. Eu, A gente trabalhava muito também na casa do J. Moraes, do maestro Jotinha. Para nós, Jotinha, né? Então a gente trabalhava muito. Você me perguntou antes, né, como é que era a escolha de repertório. A gente também trabalhava nossos encontros para ver repertório, né, ver o que não ia, para poder programar a gravação toda, era muito na casa do Jotinha. O Gonzaguinha, eu acho ele brilhante, e é engraçado que se fala pouco dele hoje em dia, né? Não é um artista que está sendo muito revisitado pelas novas gerações, assim. Eu acho ele brilhante, discos brilhantes, eu amo o Gonzaguinha. Apesar de que eu vi no outro dia uma chamada da Copa do Mundo. Eu acredito na rapaziada. Essa música é linda. Ele tem coisas sensacionais. Sensacionais, eu né? ficava às vezes olhando assim, gente, isso é muito forte, sabe? Até eu mesmo que estava trabalhando com ele no dia a dia. Você percebia que tinha alguma coisa diferente, né? ali. A gente não vai ficar com a bunda na janela para passar a mão nela. Eu falei, caramba! Eu tenho ouvido isso nos bares aí. O Lindo Lago do Amor, interessante, o arranjo de um músico só tocando ali. É mesmo? Uma bateria eletrônica que tinha chegado, bateria Lean. E o Ayrton Bahia, que era técnico dessa época, ele fez um looping e cada um foi fazendo aqueles tontões. Aquele foi o Gonzaguinha que tocou lá. Olha só. Já pegou aquele looping de bateria e o Jotinha levou para casa dele e fez tudo, assim, num gravadorzinho. Depois nós fomos lá e tocou na fita, reproduziu tudo. É só ele que está tocando ali. Inclusive a gaita, que não é uma gaita, né? Olha então só. o trabalho com o Gonzaguinha era bem moleque mesmo, como teve o moleque Gonzaguinha, um dos discos dele. Né?
É, e brilhante, Muito bom né? trabalhar com ele. Vem cá, aliás, Simone e Gonzaguinha, né? Fizeram boas parcerias, né? Boas parcerias. Me conta da Simone, que essa canta muito, né? Cantava muito, canta muito ainda, e teve esse momento brilhante, né? Teve, era... A Simone também é outra... Eu tive muita sorte também, né? De trabalhar com artistas desse nível, né? Com ela também tem peculiaridade, né? Estava falando do J. Moran, por exemplo. Sempre tem um músico que... Ou ele é maestro, arranjador, mas no caso é um tecladista, né? E com ela era o Gilson Peranzeta, que fez muita coisa. Teve o Eduardo Souto Neto também, outros, mas nós estamos com dificuldade com uma das músicas. Mandei fazer um arranjo e a música não rendia na hora de botar a voz. Faz outro arranjo. Naquela época a gravadora bancava, né? E o Gilson teve um dia que ele foi fazer, que a gente chama de cobertura, botar um outro instrumento lá, tocar um piano. E quando chegou nessa música, ele falou, não, essa aí não vai. Nós não conseguimos acertar. Ele falou, o que que eu... Bom, enfim, vamos ali no piano. Ele foi no piano, começou a tocar e ela começou a cantar. Aí, play rec, virou piano e voz. Jura secreta. Essa música é uma das músicas que eu mais... Foi assim? Foi assim que aconteceu, piano e voz. Não foi... 2 arranjos foram feitos e não deu certo. Uma curiosidade que eu tenho, né, porque eu não peguei essa época, o Bruno também não pegou, a gente não pegou, né, de ter esse arranjador, de poder ter uma orquestra. Como que você brifava um arranjador, por exemplo? Você chegava para ele e falava, eu quero assim, assado, como que era essa troca? Não. Eu confiava muito nos profissionais que a gente escolhia. Quando a gente escolhia, já sabia mais ou menos a característica. Você já entendia a caneta do cara. Exatamente. O que ele ia apresentar, né? E aí mandava o quê? Um violão e voz, um piano e voz? Normalmente violão e voz ou piano. Quando dava piano e voz. Já com andamento pré-definido ou não? Com alguma coisa, às vezes alguma coisa pré-definida. Desses maestros, arranjadores, quais que você trabalhou assim? Dos antigos teve o Orlando Silveira, que era acordeonista, né? Ele fez o arranjo do Casaco Marrom, foi a primeira produção que eu fiz, né? Cantiga por Luciana, ele fez umas cordas bonitas pra caramba, né? E você às vezes sugeria alguma melodia, porque você é um melodista? Para os arranjadores, não? Talvez uma ou outra frase, às vezes eu mandava pré-pronta, vamos dizer assim, né? Sugeria, né? Então, com o Neguinho da Beija-Flor, teve uma música que ela veio numa fita cassete com uma harmonia meio um pouco crua, né? Então eu fiz toda a harmonia, reharmonizei a música toda e mandei para o maestro, já com a harmonia que eu havia feito. Negra Ângela. Olha só. Isso acontecia muito, né? Do artista mandar uma coisa que não estava tão bem resolvida e vocês resolverem harmonicamente, né? Eu sei porque o Erasmo parece que tinha muito isso também. Eles faziam a coisa meio ali e aí o arranjador ia ali e resolvia a canção, né? Uma resolvida. Eu não sou um arranjador, mas eu tenho bastante noção de arranjo. Por exemplo, Alguém na Multidão, que é um dos maiores sucessos do Golden Boys, até hoje a gente tem que cantar a introdução, ou seja, aquele arranjinho ali, quem fez fui eu. A introdução, tudo, a harmonização, porque o Rossini Pinto não tocava instrumento nenhum. É mesmo? Não, ele mostrava bater na mesa assim. Engraçado, né? Você compor uma música, fazer um arranjo e ter que tocar por, né, 50 anos. A gente nunca imagina que um arranjo vai perdurar tanto tempo, né? Não imagino, não. E as pessoas pagam pra ir lá e ouvir aquele arranjo, né? Isso é muito lindo da música, cara. Vem cá, tô dando check aqui, ó. Bete Carvalho, Elimar Santos. Ele lá também. Outro grande cantor, né? Eu acho que eu já não estava mais contratado da Odeon. Eu sei que de repente, Renato, fazer o disco do Elimar, né? Era um pouco fora do tipo de produção que eu vinha fazendo, que eu vinha de Bete Carvalho, Simone, tal. Mas Elimar é Elimar, né? Eu falei, poxa...
Agora, uma coisa curiosa, o Marcos Vale, Marcos e Paulo Sérgio Vale, quando ele soube que eu ia produzir o disco, ele me ligou e disse que tinha uma música para ele, mas estranho, um pouco estranho, né? Não era muito estilo, né? Mas não é que a música foi um dos maiores sucessos, do Taras e Manias. Caramba! Quando você vem com essa cara. E o Elimar, no show dele, conta a história que ele falou, aquela coisa de produtor que chegou para mim com uma fitinha para mostrar uma música, né? Porque ele tá acostumado, às vezes, talvez com outro tipo de produção, que chegava e impunha, né? Não. Eu falei, olha, você dá uma ouvida, se você gostar, tudo bem, se não... Você acha que essa era uma característica marcante sua, né? De chegar ali e falar, olha... Tudo democraticamente decidido. O artista é o que eu estou produzindo, e não eu, né? Quando eu sou artista, tudo bem, mas nesses casos, não. O Máriozinho falou a mesma coisa. Eu sei que deu certo, e a música foi uma das músicas que mais tocou da carreira dele, né? Por exemplo, essa música, você achava que ela ia ser um sucesso na hora que você estava produzindo em estúdio, assim? Eu achei que tinha grande chance de ser sucesso. Apesar do próprio Elimar, ele ficar assim, é uma coisa muito mais levada pro Vando, né? Mas eu sempre dizia assim, vamos fazer o seguinte, vamos gravar. Se não ficar, se você não sentir, se não ficar legal, não sai no disco, é muito simples, né? Não vai ser publicado. E esse processo em estúdio é tênue, porque não pode ser uma coisa permissiva de deixar qualquer coisa, ao mesmo tempo estão te pagando para você estar ali e dar um direcionamento. Uhum. É tênue, né? Ser democrático e eficiente, né? Dar um direcionamento é uma coisa, impor é outra. Exatamente. Eu acho que eu não peguei nada disso, porque a indústria, quando eu comecei a trabalhar, já não era essa. Mas o complicado é quando você era contratado pela gravadora e falava, não deixa ele fazer isso. E o artista vinha e queria fazer o que a gravadora não queria. E isso acontecia muito, né? Talvez não fosse você o cara que escalasse quando tinha que fazer isso, né? Mas Não, comigo nunca aconteceu, não. Mas tem muita história assim, não deixa ele fazer aquilo não, que vai dar merda. Ele tá te chamando pra você fazer aquilo ali. Aí é a pior situação do mundo, né? Porque quem tá te pagando tá pedindo pra você direcionar de um jeito que é o oposto do que o artista quer. E às vezes dava muita merda, né? Tem muita história... Você vê, o Ed Mota com o Liminho, o Ed Mota fala aquele produtor, não chama nem pelo nome. Não, Ramon? Sinistro, né? Ele fala ele detesta o disco, e eu amo o disco. Aquele manual prático é bom demais, né, cara? O disco, mas deu merda. Vem cá, Edson Coelho, porque tem uma coisa que pouco se fala, mas um disco mal trabalhado às vezes não vira um grande disco, né? E aí tinha a mente do Edson ali no marketing. Como que era essa troca de vocês ali? Nós tínhamos reuniões quinzenais, né? Às vezes... A tais reunião de marketing. Exatamente. Não só de marketing, de um artístico, venda e divulgação. Naquela época não era marketing, era divulgação. Então nós estávamos sempre entrosados, sempre a par de tudo que estava acontecendo, tanto num departamento quanto no outro, né? Tinha essa troca? Tinha. Às vezes um disco que estava começando, a gente, nessa reunião, o artístico já levava uma ou duas músicas para mostrar, entendeu? E sempre, eu não sei, a gente sempre se deu muito bem. Nunca teve nenhum atrito, alguma coisa. Porque o Edson é apontado por muita gente como um dos grandes caras de marketing, né, da época, que ainda era divulgação, né? Exatamente. Você lembra de algum momento que o Edson foi predominante, assim, na escolha de uma música ou de uma estratégia? Olha, eu não sei, acho que a gente trabalhava tão entrosado que era raro ter, digamos assim, não é conflito que você está querendo dizer, né? Não, de estratégia, de uma sacada. Eu não sei, assim. Porque é o seguinte, a gente sentava na mesa de reunião e as coisas iam acontecendo, as conversas iam acontecendo. Entendeu? Até eles mesmo, às vezes, poderiam sugerir uma música, um autor, um artista para a gente contratar e vice-versa. A gente sugeria alguma forma de divulgação também. Uma coisa que eu fiquei muito impressionado com o Máriozinho, coisas que vocês sabiam, mas eu nunca soube, é a quantidade de sucessos que ele teve a ideia e falou pro artista gravar e a música explodiu, né?
E ele falou várias aqui, o Maena falou, pô, ele não contou da Zélia Duncan, essa, aquela, você vê? Eram muitas músicas que o Máriozinho tinha ideia, pedia pro artista gravar e acabava sendo o maior sucesso da história do artista, né? Você viu essas coisas acontecerem assim perto, essas sacadas, tanto suas quanto do Máriozinho, do Miguel, de falar, tem que gravar isso aqui, aí estourar? Caramba, pra lembrar que é difícil, que é tanta coisa, né? Que eu fico imaginando o Miguel jovem. Porque o Miguel é um dos caras que vieram aqui com mais energia, né? Ele continua do mesmo jeito. Se tivesse 25 anos de idade. E ele já tinha o tipo de produção bem diferente, né? Porque ele era mais de convencer que tinha que ser aquilo. Tinha que ser. Era um comportamento bem diferente do meu e do Máriozinho, né? Vem cá, vamos para as canções. Me conta, Anjo, você já falou pra ele, foi assim. Você consegue lembrar como ela surgiu? Foi assim, é uma música que eu fiz junto com meu irmão, Ronaldo Corrêa. E surge como? Essa, não sei, eu sempre gostei muito do Johnny Matt. Então eu achava que eu estava fazendo uma canção meio parecida com o jeito das músicas que ele cantava, né? E eu fiquei muito tempo com a primeira parte da melodia, não tinha letra, não tinha nada. Até que o irmão do Chacrinha, ele fez uma produção de um filme para a Vanderleia, ia ser a estrela de Juventude e Ternura. E a gente ficou sabendo, falou, pô, eu tenho um pedacinho aí, conclusão. Terminamos a música, pegamos a sinopse, né, a história, fizemos a letra em cima da personagem e mostramos para a Vanderlei, ela gravou e acabou virando a trilha sonora do filme, né? Qual era a melodia que você tinha na cabeça, assim? O início. Tarari, e você gravava isso ou ficava só na tua cabeça mesmo? Essa ficou um tempão na minha cabeça, depois eu gravou para não esquecer. Gravei para não esquecer. E o Ronaldo fez praticamente a segunda parte toda, e a gente fez a letra meio junto, né? E a música tem título e subtítulo. Foi assim, Juventude e Ternura, que é o título do filme. Você acha que tem alguma conexão, assim, quando essas melodias vêm, com alguma coisa que não seja nossa daqui? Você acha que é simplesmente uma coisa de transpiração? Rapaz, não sei, porque... Tem muitos autores que falam que as coisas vêm meio prontas, e é meio inexplicável mesmo quando você senta para fazer e sai de primeira, né? Eu tenho uma composição específica, porque eu fiz uma melodia em cima de uma letra pronta. É um pouquinho complicado, né? Sim. Pelo menos para mim. Que eu nunca imaginei que ia ser compositor também. Eu nunca, também? não era nem para ter entrado para música, né? Mas essa música tem essa particularidade. Eu tinha trabalhado a noite inteira, estúdio, cheguei em casa quase de manhã e de repente a mãe dos meus filhos me acordou, ou sei lá, eu dormi 4 horas, ela me acordou, ó, o Cláudio Rabelo tá aí, ele fez a letra, porque não estão conseguindo acertar. Tem várias músicas boas, mas nenhuma que sirva para a abertura do programa da Xuxa. Eu nem sabia, né? Aí eu com sono sentei, peguei o violão, fiquei olhando a letra e a melodia toda veio junto com a letra. Aconteceu assim essa música, o Doce Mel. A letra estava inteirinha, você fez... Olhando para assim, com violão, mas olhando. E quando eu fui tocar, saiu tudo certinho. Porra, Bruno, é a única... ele mais de manhã, assim. Eu também queria. Sorte, né? Largo a letra ali, eu tô acordando, vou falar música. Depois de madrugada, trabalhando. Pô, bicho, a gente ouviu essa... a gente é quase da mesma geração, a gente ouviu muito isso, né? Muito, anos 80, ali, 90. Não, e virou... A letra vira hoje, né? Brincadeira entre as pessoas, meme, né? Bom estar com você, brincar com você e tal, não sei o quê. Eu que agora sou pai, né? Meu filhinho tem quase, quer dizer, vai fazer 2 anos ano que vem.
E a gente foi agora no Dia das Crianças, né? E aí fomos para uma casa de festas ali na Barra. E aí toca tudo isso, né? Toca tudo isso. E é uma comoção, porque os pais lembram, as crianças não sabem o que tá acontecendo, acham a gente meio ridículo, mas fica todo mundo dançando, as crianças dançam junto. Quando você fez, você achou que ia ser... Porque essa música é enigmática da minha infância, né? Aliás, aqui tem outra, né? Porque o Dono da Terra... O Dono da Terra. Eu já falei disso várias vezes. Esse foi a primeira coisa musical que eu acompanhei, aquele festival da canção. Eu ficava vendo aquilo. E os Abelhudos, e era a única coisa de criança. Eu acho que foi a única música de criança que participou desse tipo de festival, né? Acho que não só música, como também acho que grupo também. Grupo infantil, né? E quando perdeu, eu chorei, mas eu chorei muito, cara. Você vê como é que eu podia imaginar isso, e hoje a gente conversando aqui. Mas eu chorei muito, você não tem noção como eu chorei. Porque tudo que eu queria na vida era ser um deles. Tinha ainda aquela coisa de gostar de música, de querer, sei lá, não querer ser músico, porque eu era muito novo, mas de querer estar ali mesmo, né? No colégio, a gente me imitava, cantava junto. Os Abelhudos é uma história interessante, porque um belo dia eu chego em casa e meus 2 filhos falaram: pai, nós fizemos um trio. Já existia Trem da Alegria, Balão Mágico, a gente também gostando. Já convidamos a Tati, não sei o que, a Tatiana, e tá tudo pronto e tal. Pô, a gente queria gravar, fala lá. E o diretor da gravadora, eu falei: mas não, nem pensar que eu vou... Isso é nepotismo, né? Aí eles chegaram para mim e falaram assim: é? Então eu vou falar com o tio Maneco. Tio Maneco era um varzinho, eu acho. Aí não podia... Aí eu falei: pronto, a armadilha. Aí eu tive que propor, né, na gravadora, mas eu primeiro compus a música junto com um guitarrista que tocava com a gente, né? A composição é minha também, O Dono da Terra. Cara, essa música é linda. Eu queria saber o que é. Como que surge essa canção? Eu sempre me baseei muito pelo primeiro noticiário, bomba, no trem, aquelas coisas lá, terrorismo, né? E as crianças e os meus filhos mesmo sempre foram muito abelhudos, entendeu? Tanto que o nome veio daí, de perguntar muita coisa. Entendeu? Como é que é isso? Como é que a natureza... Aí foi baseado nisso, né? Essa você fez a letra também? Não, fizemos praticamente juntos. Eu e a Naide Cândia. Cara, essa música é muito, muito, muito linda, porque é minha infância. É uma das né? músicas que eu confesso, das composições que eu gosto muito. E mexia muito com a criança, essa coisa das perguntas, né? O que é o mundo, o que são as coisas, né? E você sabe que eu lembrei dela, que eu sabia que você ia vir aqui, e o meu filho tá no momento que ele faz assim... Aí eu falo braço, aí ele fica... eu falo teto... Aí agora ele descobriu o joelho, aí ele fica joelho, joelho. Aí ele pega uma girafa, aí ele fica teto, aí ele fica repetindo, né? E é meio isso, né? O que é, né? Perguntando. Ô Bruno, essa época aqui, porque era, tua família, né? Tu queria estar no palco ali também já? Óbvio, claro, né? Falou, não me chamaram, né? Eu era pequenininho, que os meninos, meus primos Rodrigo e Diego, são mais velhos que eu. Mas eu já era fã pra caramba, vendo tudo aquilo acontecer. Mas aí, acho que 1 ano, 2 anos depois, eu já estava em estúdio também, gravando pra Trem da Alegria, pra Xuxa, pra Abelhudos. Chorou muito quando eles perderam ou não? Eu fiquei triste, mas acompanhando lá. Mas foi o que o tio Renato falou antes da gente entrar aqui. Eles encararam tudo com muita leveza. Era uma diversão pra eles. Cantar, estar no palco, ir nos programas. Chegada do Papai Noel no Maracanã. Aquela criançada toda. Então, eles, de certa forma, levaram isso de boa pra caramba, assim. Eles estão na música até hoje ou não? Não, o Diego, eles se formaram, né? O Diego ele é baterista nas horas vagas, toca na nossa banda, arranja um tempo pra tocar com a gente. Ele é administrador de empresa, trabalha no Ed Martins. E o Rodrigo também, excelente músico, guitarrista, é engenheiro mecânico. Mas ele viaja muito, não tem para fora do país, aí não tem muito tempo de tocar com a gente. De vez em quando ele, deixa eu dar uma canja aí. Toca até hoje, mas não é profissional mais. O Diego, né? já conseguiu conciliar, pelo menos para tocar com a gente, né? E às vezes com eles também, né? Que eles fazem a banda Primos, a banda Os Correias, para tocar nos bares da vida aí.
Não, você falou que a sua mãe queria que um filho fosse artista. Nascem todos e os filhos, todo mundo artista. Filho do Roberto também, do Roberto Corrêa, nosso irmão que morreu. É muito bom ele, Beto Filho também. Todo mundo talentoso pra caramba, né? Filho do Ronaldo é baixista. Pedro Bom Moraes, baixista também? É. Não é porque é da família não, mas eles são músicos muito bons. Deixa eu ver aqui qual é a música que a gente vai falar. A gente vai falar do Casaco Marrom, que você falou em passando, mas não falou exatamente como que ela foi feita, assim. Também aquela história de a gente se reunir fim de tarde para tomar um uísque, tocar um violão, e nasceu a melodia e levamos pro Guarabira, né? No outro dia eu vi ele falando num show sobre essa música, falou que eu e o Danilo Caymmi, né, que a melodia é minha e dele, chegamos completamente bêbados às 3 horas da manhã na casa dele para mostrar a música. E eu me lembro que ele falou que... Aí logo depois ele apresentou a letra, né? E falou assim, nós vamos ganhar o Festival de Juiz de Fora com essa música. E ganhamos o Festival de Juiz de Fora com essa música. Só que quem cantou foi a Sinara. Daí quando eu cheguei de viagem no Rio, cheguei fui conversar com o Milton Miranda, o diretor artístico, né? Ele pensou até que já sabia, né? De gravar com a Evinha. Foi a primeira gravação da Evinha solo. Ela era do Tri Esperança e estava saindo do Tri para fazer carreira solo. E foi a minha primeira produção, Casaco Marrom. Olha só que legal. E no outro dia me perguntaram por que o Casaco Marrom e por que Bye Bye Cici, do Zalão, né? Eu falei, bom, o casaco existia, eu conhecia o casaco mesmo, marrom. E Bye Bye Cici eu tive que perguntar pro Guarabira, quando ele saía de casa para trabalhar, né? Porque ele não estava na música ainda, que ele sempre falava para a mãe dele, que chamava Cici. Bye bye, Cici, no salão. Quer dizer, a gente, tchau, né? Até mais tarde, quando eu voltar. Vocês chegaram completamente bêbados, e era verdade mesmo? Era. Muito bom, né? Era verdade. Terminamos a música, bebendo uísque, até tarde, aí vamos lá. Cara, essa época de vocês é maravilhosa, né? Era muito bom. Tem uma coisa que não existe mais na indústria como um todo, né? Uhum. É engraçado que hoje você vai numa gravadora, os tempos mudam mesmo. Não é um lugar muito musical, né? E aí quando a gente ouve essas histórias, né, Bruno? Sim. Eu fico imaginando como era um lugar musical, né? Demais. Chegar numa gravadora e as pessoas estarem, sei lá, jogando bola no estúdio. Mas isso acontecia na Odeon, especialmente, né? Com essa cultura que eles colocaram lá. Esse clubinho de happy hour foi só na Odeon mesmo. Que aconteceu. Só. De ser esse ponto de encontro. Exatamente. Cara, é muito legal. É tanta coisa pra gente falar. Ramonzinho, vem cá. Você não veio aqui de bobeira. Cara, eu tô pensando aqui, tem uma pergunta muito específica. Vamos ver se você lembra. Cara, o Clê sabe, eu coleciono disco, eu tenho muito disco em casa. Adoro ficar ouvindo as fichas técnicas, ouvindo as particularidades ali de cada disco. E tem um disco da Odeon, acho que é no iniciozinho assim dos anos 80, que é de uma cantora chamada Sônia Mello. Tem uma particularidade nesse disco que parece, eu já li, pesquisei, e parece que tem uma lenda que tem uma suspeita ali de que os playbacks de uma música era de outro disco. Você já ouviu falar disso? Isso é uma história, é uma lenda, ou eu tô falando bobeira? Anos 80? Acho que é 81, 82, a cantora chamada Sônia Mello, ela gravou um monte de músicas assim de outros. Eu lembro vagamente, mas quem deve conhecer bem essa história é o Miguel. Miguel, né? Eu acho que era mais ligado a ele. Mas era a sua época, não era? Era, os anos 80, então. Eu fiquei de 70 até 84 no eu acho que é 81, se eu tiver enganado é 82, com toda certeza. Mas quem é que era playback? Arranjos de outro? Então, que colocou... a cantora era a Sônia Mello. Essa Sônia Mello gravou um monte de discos, uns 3 discos com músicas do Roberto Carlos, mas aí em seguida ela gravou um disco com músicas de outros compositores, tipo Joyce e outras pessoas assim. E aí uma vez eu li que esse disco tinha uma história de que tem um playback aqui que não foi o gravado pro disco, botaram o playback de outra pessoa e ela cantou em cima.
E aí eu falei, poxa, eu vou estar com ele lá, preciso perguntar isso, porque não tem outra pessoa pra perguntar. Rapaz, sabe que infelizmente Eu tô falando, eu lembro cara. vagamente de alguma história parecida. Até Pode ser mesmo- lenda também. Eu tô pode ser perguntando lenda. assim. Até mesmo mas da própria Sônia Mello eu lembro pouco Agora e o foi termo numa é época fake que eu news, tava... né? fake news dos anos 80. Ninguém Pode ter falava sido. nesse tempo, mas talvez fosse. Que mais, Ramon, assim, de coisas que você gostaria de perguntar, cara, que eu sei que você é super Isso fã. Cara, olha, eu acho que a gente podia insistir, se você me permitir, na questão das super quentes e do som batô, que acabou a gente passando batido. Porque normalmente essas coletâneas, né, que a gente chamava de compilação também, né, coletânea, era feito pelo departamento de marketing, pelo pessoal da divulgação. Juntavam, às vezes, vários artistas, várias músicas, fonogramas prontos já, né, pegavam... Né, Que já existiam ali no já catálogo. existiam e colocavam num disco, né, de coletânea. No caso do Super Quente e Som Batô, não era assim. A gente gravava mesmo. Era, às vezes os Fibras, às vezes o Renato e os vocais nós. Isso que é Os legal. Golden misturado com outras pessoas, mas... Acho que tinha a Cláudia Telles então também. fazia não uma tinha? coletânea de músicas de sucesso. Ali tem Cláudia Telles, tem Ronaldo, Roberto, tem, sei lá, Márcio Lotti, um monte de gente ali que... E ideia de quem o projeto? Eu não sei se era marketing ou se era do próprio Miguel, que era coisa ligada mais ao Miguel Plotski. O Miguel era um grande vendedor de disco, né? Muito engraçado, o Máriozinho falou, não, eu fazia, mas não era assim não. Quando foi pra mão do Miguel, que vendeu muito. Zé Augusto, a contratação minha, descoberta minha, né? E eu contratei ele, fiz um ou dois discos, um disco, eu produzindo. Mas ele começou a fazer sucesso quando foi pro Miguel. O início foi comigo, foi a famosa fitinha cassete. Eu ouvindo fitas que eu tirava, claro que a gente trabalhava também, né? Ouvindo fitas, né, de autores, compositores, pessoal que mandava pra gente, né? E eu ouvi essa fita, falei, gostei, achei legal as composições. Não nego que eu vi uma semelhança, uma pequena semelhança com a voz do Roberto Carlos. Até gente, falei, pô. Aí eu fiquei, não só pela competência do Zé Augusto, mas por isso também que me chamou a atenção. Aí liguei para ele e sugeri a contratação dele. Nessas tais reuniões... Quem era que assinava, batia o martelo nessa época lá, de contratar? Sempre tudo era decidido em reunião. As tais reuniões quinzenais. Você ia lá, vendia o peixe, falava, eu acho, Exatamente, argumentava. Ou eu, ou o Máriozinho, ou o Miguel. No caso quando éramos nós três, né? Ninguém gosta de contar fracasso. Dalto também foi assim. Aliás, o Dalto, por que ele... porque o Dalto era uma explosão, mas eu não vi eles nos programas de TV como a gente via os outros, né? Isso, pô, Chacrinha. E era Ele uma chegou música... a fazer... Mas eu não me lembro, porque eu lembro da cara de todas essas pessoas, mas não lembro da cara do Dalto. Engraçado, eu acho que ele não era tão onipresente na TV quanto os outros, ele né? mesmo não era o que ele mais gostava, não. Ele gostava de gravar, de cantar, fazer um show aqui, mas de sair mesmo a luta pra televisão, ele não... Pelo menos é o que me parecia, que ele não curtia. Porque depois que a gente faz o disco, aí a coisa fica mais lá com o departamento de marketing, né? De dar sequência a esse tipo de trabalho. O Dalto é muito bom também, né? Muita Tá canção fazendo boa. 40 anos esse disco. Muito estranho, né? Muito estranho, não? Tá fazendo 40 anos. Aham. É. E também aquela coisa da produção, de direcionar, né? Ele tinha uma concepção para essa música de arranjo, de levada, né? Meio toada, meio andança, meio MPB. E eu tinha outro, que já era o folk, os violões de aço e tal, né? Aí falamos, vamos gravar. Como você, vamos gravar as duas versões. Tu ia só no jeitinho, né? Aí ficou a minha. Bom, tá vendo, né? Vamos, peraí, faz aqui, faz... Mas é uma boa solução mesmo. Porque às vezes na disputa da ideia ali, né, nos processos coletivos, às vezes você quer defender a tua ideia, mas às vezes você grava as duas, aí você vai pra casa, quando você vê a outra é melhor mesmo. A gente acaba percebendo que é melhor, né? Teve alguns casos.
Esse é um, quer dizer, alguns não, esse é dos caras. Um clássico, né? E isso começou a tocar, foi o primeiro lugar em parar, de tocava dia e noite essa música, né? E Isso tocou me muito, lembrou, né? 40 anos 40 já, né? anos. Como é que pode, né? O tempo passa rápido. Eu era bem novinho e essa música é uma música que apesar de ter 40 anos, vira e mexe, ela tá tocando, alguém regrava. O Nando Reis regravou? Renan- Nando Reis já gravou, isso aí. Agora Tem o várias regravações. Serginho Moá, do Papas na Língua, regravou agora também, lá no Sul, tá tocando pra caramba. É uma baita canção, né? Vem cá, o fracasso ninguém quer contar. Eu pergunto, ninguém quer contar. Duas perguntas. Teve algum que você levou pra reunião de marketing, o povo falou, não, vamos contratar e estourou na concorrência? Não me lembro de nenhum. Não. Ah, tá vendo? Ninguém lembra. Mas acho que tem um lance que você recusou algum artista que... Seria a minha segunda pergunta. Seria essa? Essa. Eu acho que tem. Agora não tô lembrando Tem qual algum que artista, mostrou mas pra tem- você falou, nem Não vou sei se levar foi na o reunião de Hit. marketing, aí estourou? Foi o Hit? Não. Não, né? Não foi o Hit, então, mas eu me lembro de alguma história assim, que alguém que você, naquele primeiro momento, não tinha curtido e depois... Rapaz, sabe que eu não tô lembrando disso? Ninguém mesmo? lembra, Ninguém cara, mas é lembra. uma coisa maluca. Mas é- Você lembra? Não. Ninguém lembra, cara, dos fracassos. Não tem derrota, né? É igual o Máriozinho, eu falei, Máriozinho, qual é a trilha que você... Não lembro, eu não lembro. Trilha que não deu certo, eu não lembro. Ah, não, por exemplo, eu fiz uma trilha sonora de uma novela que eu não, como produtor, né? Chamada de Quina pra Lua. Ninguém nem sabe que existe, né? E era da Globo, hein? O Máriozinho falou que Mas aí foi produção. novela ruim não tem trilha boa, né? Em compensação, também fiz a música do Marrom Glacé. Champanhe no gelo. Nossa, essa é salgado. outro De vez em sucesso. quando eu esqueço dessa música. Essa é um sucesso. Essa também é minha, Paulo Sérgio Vale e Máriozinho Rocha. Paulo Sérgio Vale, grande letrista, né? Veio aqui também, que cara incrível. Vem cá, Porquinho e Massadas. Chegou a fazer muita coisa com eles, assim? Não, nunca. Nunca? Compus nada, nunca trabalhei com os dois, né? Que impressionante isso. Você falou que o Zé Augusto sai da tua mão, vai pro Mainar e estoura. Pro Miguel. Pro Miguel, desculpa, vai pro Miguel e estoura. Aí o Máriozinho fala que Roupa Nova vai... O que o Miguel fazia que o negócio estourava? Nossa, sabe que eu não sei explicar muito bem. Primeiro que ele nunca fez... Ele tinha uma particularidade, que ele nunca... Eu e Máriozinho, por exemplo, nós nunca fizemos o trabalho do jeito que ele sempre fez. Ele... Como é que é? Ele cobrava pênalti, ele mesmo dava passe para ele mesmo, fazia gol. Ou seja, ele fazia um disco e ele não ficava só ali naquela coisa da produção, não. Ele ia para o marketing, para venda, ele ligava para as rádios, ele tinha contato com os disc jockeys, todo mundo, ele fazia o trabalho completo, entendeu? Então ele Você não sabe era... disso, né? Não, mas eu não tô nem tentando entrar em nenhuma polêmica, não. É mais da questão do... Porque isso já me falaram muito, que ele era um cara que é proativo e ia atrás pra tentar virar a história, né? Mas eu acho que também talvez não seja só isso. Tem a história toda, talvez, do Porquinho Massados ali, os caras são hitmakers, né? Uhum. É porque é muita coincidência que muitos produtos estourem na mão de uma mesma pessoa, né? Em momentos, por muitos anos, né? Não sei exatamente. Não sei. O Miguel era bem diferente a forma dele, de trabalhar da nossa, né? Talvez ele tenha conseguido um resultado, digamos, melhor ou diferente do nosso por causa disso, que ele ficava ali 24 horas por dia só pensando nisso, né? O Mainar falou que o Impressionante. Miguel pensava a música, mas pensava o marketing já dentro do Já estúdio, né? Tudo pré-estabelecido. Que é um olhar comercial na feitura do álbum. Isso tem uma força mesmo, né? Na hora de chegar no comercial, tá tudo mais pensado para ser vendido, né? Uhum. Eu sou fã de vocês todos, cada um do seu jeitinho. Pô, vocês construíram uma obra incrível, né, cara? Hoje eu tenho noção do trabalho que a gente fez. Foi muito bom mesmo. Não, você pensar que Doce Mel participou das minhas manhãs por muitos e muitos e muitos anos,
né? De chegar em casa e, porra, viver o programa da Xuxa, aquelas músicas, você, pô, da minha infância, minha adolescência e as coisas que a gente vai ouvindo depois de estar mais velho, tudo isso, cara, é o inconsciente coletivo da cultura da minha geração, de outras gerações, né? Você, como criança, então, você deve ter ouvido também uma fase dos encontros da Odeon, também surgiram jingles conhecidíssimos do Brasil, e tem um produto de criança, aí pede pra ele contar a história aí que... Ô, Bruno Galvão, sente isso aqui. Aliás, ele vai estar em 2 programas seguidos, né? Pega aquela cadeira branca ali. Ele me falou que vocês são amigos já há algum tempo, né? Cara, a gente, na verdade, teria que ser mais amigo. Seremos. Porque eu adoro ele e a gente se também. encontra pouco. E é uma Tô coisa feliz meio com o natural. sucesso da tua trajetória aqui no podcast. Desde o Cassiano Andrade, foi o primeiro. Cassiano foi o primeiro. Aliás, eu quero trazer ele de novo aqui. Tem que trazer, que já Cassiano tem é muita incrível. história boa pra contar. Não, e pé quente, né? Porque ele veio aqui o primeiro, a parada depois dele. Deslanchou. Me conta. Mas essa história dessas reuniões que tinham no estúdio, vocês, com o Tavito também, né, com o Máriozinho Rocha, surgiu uma tendência a compor canções, mas com olhar já para publicidade, né? Que eles faziam verdadeiras canções. O Paulo Sérgio Vale, o Tavito e mais o Ribeiro, que eles tinham uma firma de propaganda, de gravação de jingles, né? E criação também, chamada Zurana, da Zurana. Então, nas horas vagas, a gente fazia jingles também para ele, né? E aí ganhava um dinheiro. E aí, Grava um troco a mais. Conta. Crema, gema. Ah, não, cara! Ele que fez o cremogema, bicho! Eu e Máriozinho Rocha. Que a gente falou Essa é muito da... Porque a gente pensava em música, numa música, e não num jingle. Gente, essa coisa de gente velha, mas porque esse jingle não toca mais, né? Não tem mais campanha da Não sei nem se o cremogema. produto ainda tem. Tem, né? o produto aí Existe, é bom. ele às vezes é reeditado, mas lá para o interior, principalmente no Nordeste. Cremogema. É a coisa mais gostosa desse mundo. Cara, isso é muito legal. Qual outro? Tem mais algum? Teve tem o Gol, olha aí que está. Não, isso é Golden Boys que gravou. Eu esqueci a que nós fizemos também. Cara, de esse Copa. Tem o tema da Copa, já que a gente tá falando Como é em que época é de Copa. Eu esqueci. Desse outro? Que a gente fez, acho que foi Marizinho. Cara, tem as coisas que nem eu é um lembro. dos mais enigmáticos da nossa Foi demais, infância. marcante mesmo. Tem um outro que eu detestava, mas é marcante, que é 269, 69, sintetizando. Não, são singles de jingles que viraram... Marcaram. Você fez também o cantor foi a Tia Eva, né? Do Condomínio. Dessa época dos jingles, né? O Barra Mares. Marcos e Paulo Sérgio Vale. E a Tia Eva cantou. E era lançamento do Barra Mares, lá do da Condomínio. Sernambetiba. E quando lançou a campanha, eles fizeram os jingles e tal. E aí o jingle Eu tenho sonhos e tanta Lindo esse fantasia também. Se eu fosse você, morava em mim. Cara, vou te falar que a gente tava... Esse era um tempo que os caras faziam jingle que eram músicas. Agora tem uma galera fazendo música que parece jingle. Né? Verdade. Tem que favorecer os algoritmos. Não, mas é que, assim, eu acho que a gente vai ter um reequilíbrio, sabe? A sensação que eu tenho. Porque se a gente só ficar investindo em coisas que pipocam, porque hoje pipoca por diversos motivos, né? Sim. Pode pipocar porque, eu dou até o exemplo do próprio canal aqui, aquele vídeo da Camila Fialho que meio explodiu, né? Verdade. Cara, foi alguém que postou, ele já estava no canal há um tempo, aí alguém fez um recorte que eu nem imaginei que fosse tão importante, que era o da rádio, né? O sertanejo paga pra tocar no rádio, a gente compra a rádio, aí eu pago pra tocar no rádio, eles compram a rádio. Alguém no Twitter fez esse recorte e explodiu. Então, o porquê que uma música estoura pode ser um usuário que fez um vídeo engraçado, e aí na hora que eu acho que as gravadoras só contratam essas coisas que pipocam e não olham tipo um trabalho e falam, não, peraí, isso vai dar certo daqui a 5 anos, 6 anos, a gente corre risco de não ter um catálogo novo, né? Sim. À altura dos catálogos sustentável, né? O Clube da Esquina não fez sucesso logo de cara, não. Demorou. Mas olha o investimento que foi, né? Um Clube da Esquina hoje, você imagina aqueles caras chegando numa gravadora, convencendo, não ia ter, não cara. E aí se essas pessoas, né? E aí aquela coisa que você passa para esse artista também.
Hoje é necessário que você seja muito mais empreendedor, né? Porque você tem que estar na rede social, você tem que estar interagindo, criando sua fandom. E aí um grupo de pessoas muito talentosas que talvez não tenham esse drive de se autopromover, Esse feeling, né, e tal. às vezes não vai ter espaço, né? Com certeza. Não, o mundo mudou totalmente. E ao mesmo tempo as pessoas que têm essa facilidade, têm esse... se dão bem, né, de alguma forma. Os Golden Boys, por exemplo, completando ano que vem 65 anos de carreira, e sei lá, tem uns 5, 6 anos que eu venho mais presente com eles, justamente para trazer essa nova visão, a questão do digital, a questão das estratégias, e eles são muito, apesar da idade, serem experientes, eles no palco, cara, é uma coisa que contagia. Os jovens hoje, quando a gente vai num show dos Golden Boys, claro que você tem a geração deles, mas os netos estão indo, às vezes até os netos que levam, não, vamos lá no show dos Golden Boys que eu quero te levar, o neto que quer ir, entendeu? E aí, com essa energia deles, somada um pouco da visão do que eu trago para eles, os meninos tocando também, meus primos, com uma sonoridade mais moderna para aqueles sucessos clássicos da Jovem Guarda, cara, é muito bacana ver esse case Golden Boys, uma coisa que tem que ser estudada realmente, porque... E ano que vem completando 65 anos de carreira. Não, aliás, a gente tava falando aqui do Play Music TV. Sim. Aqui, ó. Deixa eu só dar um geral, porque não tá ainda o vídeo, né? Isso, aí você bota no... Mas só pra vocês entenderem. Cara, eu sou fã da plataforma porque, assim, a Maria Rita, ela tem a escola mais bacana de música de São Paulo, que é a Voice. E ela faz com amor danado. E aí, na pandemia, eu me lembro dela me ligar e falar, cara, a gente tá com uma ideia... Você acha que é possível? Eu falei, pô, cara, essa questão deve dar um trabalho danado, porque tem todas as licenças, né? Uhum. Imagina, para você ter quando um show da Gal Costa, aqui você tem que licenciar com selo, né, tem que ter as liberações de editora, etc. Eu falei, cara, eu não faria isso, mas ele deve dar um trabalho danado. E a paixão que ela colocou nisso, ali, pra né? isso tá rodando, e tá rodando bem, e com um baita de um catálogo incrível. Não, o catálogo tem shows do Rock in Rio, tem... Não, é muita coisa legal, muita cara. Coisa bacana. Eu conheci por acaso, e aí o Ricardo, que é o curador, né? A gente batendo papo, e ele viu o registro que nós fizemos do Golden Boy 60 anos, né? E foi aí que... O papo começou assim, aí ele falou, nossa, que bacana, você conhece a plataforma e tal, eu também já tinha visto. E aí a gente tá conversando, cara, já vai... E é um conteúdo que se não tá aqui, porque isso não tá em nenhuma outra plataforma de streaming. E cara, eu amo, por exemplo, estar em casa, sempre adorei. Eu tinha DVD que eu deixava em casa. Posso espelhar na TV? Como que espelha na TV, Pretinho? Pô, os caras... Hã? Ah, já tá espelhado. Aqui tá espelhado? Tá vendo? TV independente, né? Podcast independente tem isso aí. Só arrastar pro lado? Vou no banheiro de novo. Vai lá no banheiro, Renato, que eu vou mostrar aqui a plataforma. Tá tudo certo. Estamos em casa. Então, gente, vou dar aqui... Ô, Ivanzinho, tá espelhado lá? Eu não preciso... É só arrastar, eu acho. É só arrastar? Arrastar pra onde? Tá estendido o monitor. Ah, tá aqui, ó. Não tá. Não precisa arrastar. Que o Pretinho fica fazendo mímica ali, cara. Não tem um display aqui. Né? Tá vendo? Eu não sou tão burro assim não, Renatinho. Não, o arrastar seria pegar ele aqui, ó, a tela, e jogar pra lá, ali, ó. Olha lá, Maria Rita. Eu tomando cacetada do computador, ó. Senão dá pra... também. Aí, tem que maximizar, aí tem que olhar pra lá. Ou então tu pode pegar no coisa e colocar ele pra espelhar. Porra, aí Aqui, você ó, me... clica aqui, ó. Clica nessa porra aqui. Clica onde, Renatinho? Aí. Aqui. Aí, vai. Ah. Screen mirror. Aqui. Cliquei, Renatinho. Vai, cara. Eu tô tomando 10-0 no negócio. Porra, aqui eu tenho... Eu não enxergo. Cadê? Aqui. Não, isso não tem... Ah, achou que era eu, né? Que era o burro, olha lá. Calma aí, Caraca. Não, bota isso não lá. Melhor maximizar ali. Aí, não foi, se fudeu. Agora tu olha pra cá e sai... Ah, agora foi, ó. Corto nada, ô Pretinho, vou cortar nada. Maximiza aqui, vai ficar a tela toda aqui. Aonde que maximiza Aí, aqui? no No verdinho. Aí. Olha lá. Que isso, hein? Agora rolou, hein?
Mas aqui, cara, que eu tinha falado pra você... Pra tirar essa barra branca. Agora foi, ó. O que eu tinha te dito, que eu não sei se você já viu, que vai ter no de vocês também, é que você entra aqui... Saudosa Gal Costa, perda gigante, né? Gigante. Você tá aqui, ó, e o que eu acho muito legal é isso, cara. Ah, sim, é ficha técnica, né? É. É. Isso é muito legal e todo Muito mundo legal. recebe, toda a parte de pagamento tá super bem resolvida. E a evolução, que eu acho que vai ser mais legal, é que você vai poder clicar aqui e o perfil das pessoas vão estar. Então tem todo um pensamento de prestigiar Eu acho que isso quem aqui tá participa, começando sabe? uma nova era de streaming. Você viu a série do Spotify? Vi, maravilhoso. Eu acho que isso aqui tende a ocupar um espaço muito maior ainda nos próximos anos. Porque você vê que é leve a navegação Super leve, já cara. tem um catálogo enorme. Não, e eles estão super focados na música brasileira, sabe? Tipo, Sim. você vê de Dead Fish a Erasmo passando por Verdade. todo mundo. Eu sou super fã, Muito fico bacana orgulhoso de ter, a UBC no canal. Em alguns vídeos a gente tem a We Play Music TV, pessoas que eu amo. Cadê o seu tio? Eu só te dou trabalho, né, Ivan? Sai de um canto pro outro. E sério, gente. Pergunta o Andança. Pergunta a história do Andança. Andança. Foi que o Edmundo foi na casa dele. A gente não botou andança aqui. Cara, foi isso Depois aqui, né? de 15 anos também, eles gravaram uma música inédita. No ano passado, um pouquinho antes da pandemia. Ah, é? É. É um projeto do Lino Cris. Sabe quem é o Lino Cris? Sim, sim. Pô, que O Celso legal, Café. cara, vocês estarem em família fazendo isso, né? É, cara, muito bacana mesmo. É porque, bicho, porra, é uma maneira de você vivenciar na maioria, sabe qual é o comum, né? A gente fica adulto, tem nossos filhos, a gente não fica tão próximo dos nossos pais, né? No nosso É o caso, natural a dos gente viaja. tios. E quando vai pros buracos do Brasil aí, todo mundo junto, entendeu? Tipo, acorda e ri. É o que eu falei, cara, você vai conhecer o tio Ronaldo, parece Você vem que tem... Você vem segunda aí? Segunda eu venho com meu pai, Com né? teu pai, exatamente. Aí depois, quando a gente fizer com o tio Ronaldo, você vai ver a jovialidade dele. Ele sempre foi o cara que teve moto, ele é paraquedista. Que era muito legal, né, Ramon? Jogava bola com o Chico, lá na pelada do Chico, entendeu? Tipo, ele vai ser um papo bem bacana também. E acho que eles se completam, né, de alguma forma, assim. Bater aquela palminha, né? Pretinho detesta gambiarra, cara. Ah, é? Qualquer coisa gambiarra ele não gosta. Tipo, coisa que passou e não cortou. Ele gosta de tudo. Ele gosta de coisa É mais fácil de achar organizada. depois na edição. Não, mas é isso. Ele anotou lá. Vem cá, me conta de andança. Andança. Um belo dia, toco o telefone na minha casa, tudo começou na minha casa, né? E era, acho que o Edmundo Soto, um dos autores, querendo falar comigo, né? E ele foi lá em casa, junto com o Paulinho, acho que não me lembro se o Danilo foi junto nesse dia. E falou que tinha uma música que tinha sido classificada, como eles dizem, né? Ou seja, que ia ser apresentada no festival e tinha vocais, né? Era masculino e feminino, que eles gostariam que fosse um grupo vocal, e mostrou a andança, né? Aí quando ele mostrou, claro que eu achei legal pra caramba, ó, tudo bem. Aí ele falou que teria também o lado feminino, né? Que teria uma cantora. A cantora estava começando essa época, Beth Carvalho. Só isso, né? E daí aconteceu, né? Nós até fiquei curioso, perguntei para ele por quê, porque já tinha outros grupos vocais, né, que cantavam mais MPB, né? Tinha o momento 4, MPB 4. Ele falou: "Não, mas a gente acha que gosta do jeito que vocês interpretam, entendeu?" Já era ligado nos Golden Boys, eu não sabia disso. E daí fomos nós lá pro Maracanãzinho, né? Aquela coisa maravilhosa daqueles festivais. O FIC, né? É. Pô, tem uma saudade desses festivais, Pô, né? também. E é até hoje, né? Até hoje tá no nosso show, a Beth regravou depois em samba, né? E tudo quanto é barzinho, qualquer lugar que se vai, que toca essa música.
Já se vão o quê? 50 anos? Foi Já nem sei. 69, né? 69 não. Lascivão. 69. Não, e a gravação original Aqui, ó, É, chega pertinho do microfone. Porque a gravação mesmo, original, é Golden Boys e Beth Carvalho. Né? Tem alguma coisa que você nunca perguntou pra ele, assim? Ih, rapaz, olha só, hein? Não, acho que não, porque a gente tá sempre junto. Você pergunta tudo sempre. Não, além da gente trabalhar junto, a gente tem um convívio bacana, assim, né? Outro dia eu falei pra ele, pô, o tio Renato é um dos meus melhores amigos. A gente conversa sobre tudo, tá sempre lá em casa. A esposa dele, a Zezé, é incrível também, adoro. Um beijo, Zezé. Então, acho que não, acho que a gente tem um... Cara, eu falei pra ele que é muito legal, né? O Bruno fez eu fazer uma coisa que eu não... nunca imaginei também de fazer, né? De fazer um show solo. Ah, legal, De tanta gente, eu fiz umas 2 ou 3 vezes só, de tanta gente, esses encontros nossos, e também com a rapaziada, né, da turma dele, amigos dele, cantores, compositores, e todos ficam me perguntando muita coisa, né? E como é que era a gravação, assim como a gente está batendo esse papo aqui agora, ele me convenceu de fazer um show, cantando histórias, aí eu canto algumas músicas, seja do Golden Boys, músicas por exemplo, produções minhas, como o Lindo Lago do Amor, Júria Secreta. Qual é a história que faz mais sucesso no show? Tem uma, assim, em especial que funciona mais? Tem. Acho que o show é tão envolvente, porque é exatamente esse papo que você leva, só com o violão na mão. Aí é uma vai, maravilha, puxa, né? E tal. Mas ele conta, né, a história das produções dele, das composições, de Roupa Nova, Xuxa, Roberto Carlos, as produções, enfim, é uma diversão. Esse show é muito, muito bacana, assim, é um registro que serve para legado, assim, de acervo da música popular brasileira. Vem cá, como a gente tá no YouTube, YouTube é uma coisa muito louca porque é atemporal, alguém vai estar vendo isso aqui daqui a 20 anos, né? Uhum. Ou daqui a 10 meses, ou daqui a 10 anos, sabe-se lá. Hoje a gente tá em novembro de 2022. Isso. Aonde que assiste Golden Boys por aí? Tá no giro, tá em turnê? Como que fica sabendo? Tá na internet? Sim, o Golden Boys tem redes sociais, né? Já tem um tempo que eu montei para eles. Tem lá no Instagram, @GoldenBoysOficial, __. Lá eu procuro abastecer de conteúdo, não só do que eles vêm fazendo atualmente, mas também contar um pouco da história ao longo dos 65 anos de carreira, né? Até para os jovens, para as gerações de hoje, entender a importância que eles têm, tudo que eles já fizeram e tudo mais. Então lá tem a agenda, tem os produtos, como eu disse, em 2023 eles comemoram 65 anos, a gente quer fazer mais um registro para isso rodar e, se Deus quiser, por muitos anos ainda pela frente. Pô, se Deus quiser. Renato, vamos dar uma mão aqui. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar tanta história, viu? Saiba da grandeza que você tem. Eu me sinto honrado de participar desse bate-papo com você. Ele já tinha me mostrado, né? Eu falei, poxa, eu gostaria de ir lá um dia. Não, e aí o Chiquinho falou, pô, vamos marcar. Eu falei, pô, vamos, ele pode. Aí você podia, fiquei muito feliz. É muito, mas muito importante isso que você está fazendo, sabia? É como você falou, vai ficar para a eternidade, daqui a 20 anos, 10 anos, 50, sei lá, essas histórias vão estar vivas, né? Vão estar registradas, né? Para as outras gerações, para as novas gerações. Eu aprendo muito, cara. A ficha técnica que não existe mais, porque não existe mais disco, né? Aí você tá fazendo a ficha técnica do dia. Obrigado demais estar aqui. Teu irmão vai estar aqui, segunda-feira a gente grava mais um papo. Fala mais de vai Tua Esperança também. Esse Registro Esperança Golden. É isso, gente. Obrigado. Parabéns, muito. Muito orgulhoso de tudo aí que você tem feito, E quero, na próxima você vai estar aqui com a gente mais, né? Sim. Falar de você, do que você tem feito. Vamos nessa, tem Trabalho coisas legais também aí rolando. Gente, eu amei o papo. E não esqueçam, assinem o canal, entendeu? E vai lá na WePlay Music TV, assiste um monte de shows incríveis que tem por lá. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!